O Ministério da Palavra de Deus, por Watmani. Terceira parte, o Ministério. Capítulo 14. A Palavra e a Memória. Outra coisa da qual o ministro da Palavra deve tomar nota é a memória, ou seja, o poder de lembrar. Esse elemento ocupa no ministério um espaço muito maior do que nós geralmente imaginamos. Temos muito que aprender sobre esta questão. Consideremos primeiramente acerca da necessidade da memória. Quando o indivíduo está ministrando, invariavelmente ele sente a inadequação de sua memória. Ele pode ser naturalmente dotado de uma excelente memória, mas quando se trata de ministério, descobre sua impotência. Esta incompetência afeta a transmissão das palavras, parecendo mantê-las cobertas por um véu e atrapalha a liberação da carga. Nós só podemos falar daquilo que lembramos. Como a palavra interior precede a palavra falada, como a primeira flui para fora, sem o suporte da palavra interior, não haverá palavra falada. Se a palavra interior não estiver presente, a palavra falada deve mudar seu assunto, pois o conteúdo está na palavra interior e não na exterior. A segunda precisa do apoio da primeira, ou então ela se resseca. Aqui então vemos a importância da memória. É por meio das lembranças que a palavra interior é transportada para o exterior. Sempre que a nossa memória falha, nossa carga cessa de ser descarregada. Uma experiência estranha e comum a todos os ministros da palavra é que quanto mais lembramos das doutrinas, menos lembramos das revelações. Você pode entender o ensino com clareza e lembrá-lo apropriadamente. Com a revelação, porém, é diferente. Você recebe uma revelação interior, enxerga a luz e tem êxito na fixação da luz. Você também recebe algumas palavras com as quais expressa o que viu. O estranho, porém, é que você acha difícil lembrar dessas palavras. Elas podem ser simples, talvez apenas 5 ou 10. Humanamente falando, deveria ser fácil lembrá-las. Entretanto, para sua surpresa, quanto mais verdadeira for a revelação e maior for a visão interior, mais difícil, de fato, será você lembrar das palavras. Quando se levanta para ministrar, você esquece das palavras dentro de poucos minutos. Com frequência, você mistura a ordem das palavras. Ocasionalmente, exclui algumas delas. Outras vezes, é capaz de lembrar com grande esforço, mas esquece o assunto. Assim, você começa a perceber o quanto é difícil preservar a revelação divina na memória humana. Você aprende a orar: ó Senhor, dá-me da tua graça para que eu me lembre. Você deve sustentar a palavra falada com a palavra interior. Devido, porém, à ineficácia da memória natural, muitas vezes você falhará em suprir prontamente as necessidades. Quanto mais você fala, mais se distancia da palavra interior. Depois que termina de pregar o sermão, descobre que a palavra interior permaneceu intocada. Você chegou com uma carga, mas vai embora carregando a mesma carga. Não foi capaz de aliviá-la. Essa situação torna-se um grande sofrimento. Talvez você diga: vou anotar em meu caderno, então poderei lembrar. Isso pode ajudar ou não, pois acontece algo incomum. Enquanto você lê suas anotações, reconhece cada palavra que escreveu, mas não consegue lembrar do que havia por trás das palavras. Sua memória é totalmente inadequada. Se o que você tiver for mera doutrina ou informação, será capaz de pregar. Quanto maior for o teor doutrinário, mais fácil será de lembrar. No entanto, não é fácil lembrar da revelação. Ao tentar comunicar sua revelação interior, você deve reconhecer que não pode se lembrar do que acabou de ver. Pode lembrar das palavras, mas o assunto em si é esquecido. Nosso problema no púlpito é que esquecemos aquilo que enxergamos.
Podemos pronunciar muitas palavras, mas nenhuma delas comunicará aquilo que vimos. O ministério sofre um grande prejuízo. Por isso é extremamente necessário termos memória. Precisamos de 2 tipos de memória, a memória exterior e a memória do Espírito Santo. Um ministro da palavra precisa das duas. A memória exterior aponta para a memória do homem exterior, para aquilo que é produzido no cérebro humano. Ela ocupa um lugar muito importante no testemunho da palavra de Deus. A memória do Espírito Santo é o que o Senhor Jesus menciona em João capítulo 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta é a memória do Espírito Santo, pois é Ele quem traz as verdades à nossa lembrança, e não nós mesmos. Tomemos nota, então, acerca da memória do Espírito Santo. Nós enxergamos algo em nosso espírito, somos capazes de fixar em nossa mente e, ao mesmo tempo, recebemos palavras interiores. Essas palavras interiores contêm o pensamento que temos, bem como a luz que recebemos. Deus nos dá algumas palavras que são chamadas de palavras de revelação. Revelação significa enxergar, levantar o véu, de modo que a luz brilhe e possamos ver aquilo que estava oculto. Quando enxergamos essa realidade interior, a princípio não podemos expressá-la. Deus nos concede o poder mental suficiente para retermos a luz e traduzi-la em nossos próprios pensamentos, como se fosse uma fotografia. Ele também nos concede palavras a fim de abrangermos todo o significado da revelação. As palavras que Deus nos dá incluem o total significado daquilo que está por trás da iluminação. Portanto, as palavras da revelação são palavras visíveis. São mais do que palavras, pois falam de nossa visão e de nossa revelação interior. Essas palavras são simultaneamente uma visão. O que na verdade são essas palavras interiores? Elas são o pronunciamento da revelação em nós. São mais do que simplesmente 5 ou 10 palavras. Elas pronunciam aquilo que eu percebi no meu interior. Originalmente, a visão é função dos olhos e não dos meus lábios. Eu posso ver com total clareza no meu interior, mas não ser capaz de pronunciar verbalmente aquilo que eu estou vendo. Então, Deus me dá palavras que incorporam aquela luz e me capacitam a expressar o que eu vi. Tais palavras precisam ser acomodadas na memória. Eu tenho de lembrar de 2 coisas, as palavras e a luz. Vamos chamar a lembrança das palavras de memória exterior e a lembrança da luz de memórias do Espírito Santo. Onde está a nossa dificuldade hoje em dia? É que muitas vezes nós lembramos das palavras com nossa memória exterior, mas perdemos a memória do Espírito Santo. Quer dizer, não conseguimos lembrar da luz. Lembramos das palavras, mas esquecemos da luz. Não existe tal problema na esfera da doutrina ou da informação, porque nós podemos memorizar e transmitir todas as palavras e cumprir nossas tarefas. A doutrina completa-se com a transmissão exterior. O ministério da palavra, porém, consiste em tocar vidas. Quanto mais doutrinário for o conteúdo, mais fácil será de ser memorizado e transmitido. Quanto mais cheio de vida for a visão interior, mais fácil será de ser esquecida. Podemos lembrar de cada palavra, mas perder de vista a realidade. Isso se deve a algum defeito em nossa memória do Espírito Santo. Somente dessa forma as palavras serão vivas. Sempre que essas palavras forem separadas da memória do Espírito Santo, elas mudam de espiritual para material. Se não forem manuseadas com cuidado, todas as coisas espirituais podem se transformar em materiais. As palavras interiores podem ser facilmente transformadas em morte exterior.
As palavras espirituais podem se materializar bem rápido. Para garantir sua efetividade, a palavra espiritual deve ser mantida viva no espírito. As palavras de revelação precisam ser nutridas no Espírito Santo. Caso contrário, poderemos lembrar das palavras, mas não da revelação. É relativamente comum, por exemplo, conhecermos a impureza e a repugnância do pecado. Algumas pessoas percebem isso logo que recebem Jesus. Outras são despertadas para este fato em tempos de avivamento. O primeiro grupo enxerga a repugnância do pecado imediatamente depois de ouvirem as alegres boas novas, enquanto os membros do segundo grupo vivem de tal forma que somente 3 ou 4 anos mais tarde são reavivados pelo Espírito Santo e convencidos desses fatos. Certa vez um irmão foi convencido do pecado. Ele ficou tão comovido que rolou pelo chão das 8 horas da noite até a manhã do dia seguinte, muito tempo depois do término do culto. Ele ficou rolando no chão como se tivesse chegado aos portões do Hades. Mesmo que eu vá para o inferno, ele gritava, isso ainda será menos do que eu mereço. Durante aquela noite, o Senhor mostrou-lhe a repugnância do pecado. Ele viu isso em seu espírito e foi capaz de alertar outras pessoas quanto à abominação do pecado. Como escreveu depois em um hino, ele viu o pecado negro como fumaça, e não há nada mais escuro do que a fumaça. Com aquelas poucas palavras, ele foi capaz de expressar sua revelação interior. Muitas pessoas foram ajudadas. Apesar disso, depois de 2 anos ou 3 anos, sua revelação gradualmente foi se dissipando. As palavras negro como fumaça ainda estavam com ele, mas quando ele se levantava para falar, o quadro não estava mais lá. A revelação do Espírito Santo tinha se dissipado. Não era mais tão distinta e poderosa como antes. Anteriormente, quando ele pregava sobre a negridão do pecado, era com lágrimas nos olhos. Agora pregava com um sorriso. O sabor era diferente. As palavras eram as mesmas, mas a memória do Espírito Santo estava ausente. Um dia o Senhor pode mostrar a você a malignidade do pecado, conforme mostrada em Romanos, capítulo 7, versículo 13. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Você enxerga a malignidade do pecado e fica aterrorizado com a palavra pecado. É possível, porém, que poucos dias mais tarde você ainda se lembre das palavras pecado sobremaneira maligno, mas a visão não exista mais. No momento, você enxerga a malignidade do pecado diante de Deus. O pecado está presente, representa a imagem diante de você. Mais tarde, porém, quando você se levanta para pregar sobre o assunto, as palavras podem permanecer com você, mas a visão desapareceu. Chamamos esse tipo de visão de memória do Espírito Santo. Como ministro da palavra, você precisa da memória do Espírito Santo, a qual capacita a lembrar não somente das palavras, mas também da visão. Por isso, cada vez que você se levanta para pregar, deve pedir ao Senhor que lhe conceda a memória do Espírito Santo, a fim de que quando as palavras forem pronunciadas, a realidade também possa ser proclamada. Caso contrário, depois que você tiver falado 10 ou 20 vezes sobre a repugnância do pecado, você mesmo ficará confuso. Somente quando enxerga novamente a malignidade do pecado na memória do Espírito Santo, você se capacita a apresentar a visão junto com as palavras. Esta é a palavra de Deus. Palavras mais visão. Você percebe que a palavra de Deus precisa ter uma visão? Palavras sozinhas não podem ser consideradas palavra de Deus. Deve haver uma realidade por trás delas. Vamos usar outro exemplo. Suponha que você está pregando sobre o amor de Deus. Enquanto fala, você tem também uma visão. Você fala de acordo com a visão.
O resultado é positivo. Frequentemente, porém, você fala sobre o grande amor de Deus, mas você mesmo não sente esse amor. Como então você espera que outros creiam? Você precisa da memória do Espírito Santo. É Ele quem concede a visão, ou seja, a realidade do amor divino. Quando você apresenta essa realidade às outras pessoas, quanto mais você fala, mais esta realidade é tocada e mais abundantemente a vida flui. Sem a memória do Espírito Santo, as palavras são apenas palavras corretas, mas não reais. Portanto, quando pregar a palavra de Deus, você deve buscar a memória do Espírito Santo, que o capacita a lembrar da revelação e das palavras interiores que Deus lhe deu. A pregação, segundo as palavras interiores, trará vida, e as pessoas verão o que você viu. Provavelmente, muitas pessoas já foram salvas mediante as palavras de João, capítulo 3, versículo 16. Entretanto, suponha que você meramente recite as palavras, talvez pela 10ª vez. Você acha que elas serão efetivas? Para que sejam efetivas mais uma vez, é preciso que o Espírito Santo traga novamente à sua memória o que você viu nesse versículo quando você mesmo foi salvo. Muitas pessoas sentem a misericórdia e o amor do Senhor depois que os pecados são perdoados. Elas recebem uma revelação interior que mostra distintamente como o Senhor é precioso, pois aquele que tem muitos pecados perdoados é o que mais ama. Essa pessoa viu o Senhor e tem as palavras e os pensamentos dentro de si. Pode falar durante 1 ou 2 horas, derramando o que tem dentro de si, e os ouvintes sentem a unção e são ajudados. Depois de alguns dias, o pregador pode falar novamente sobre o mesmo assunto. Ele lembra as palavras perfeitamente. Elas são as mesmas e, apesar disso, quanto mais ele fala, menos parece ocorrer algo real. Ele esqueceu da realidade. As palavras estão lá, mas falta o amor. O pregador carece da memória do Espírito Santo. Todas as revelações devem ser guardadas em sua memória. Por isso, aquele que deseja ser ministro da palavra precisa ser alguém que possui uma boa memória do Espírito Santo. Quanto melhor for a memória, mais rico será o pregador, porque haverá mais elementos vivos no ministério. Se a nossa memória do Espírito Santo for débil, muitas das revelações que recebemos se perderão e terão de ser repetidas. Esta é uma situação deplorável. Diante de Deus, o indivíduo precisa não somente ter a revelação do Espírito, mas deve ter repetidamente e numa medida crescente. Há 30 anos, quando se converteu, você recebeu uma revelação do Senhor. Posteriormente, Ele lhe deu mais e mais revelações. Em outras palavras, a revelação cresce. O que você viu na época da salvação é a revelação básica que deve crescer progressivamente. Um ministro da palavra alimenta todas as revelações que recebe em sua memória do Espírito Santo. Consequentemente, tudo que ele possui é vivo. Vamos usar a abominação ou a malignidade do pecado novamente como ilustração. Tal abominação precisa ser refrescada em sua memória quando você prega. Caso contrário, você poderá falar a respeito dela, mas será totalmente ineficaz, porque estará servindo o maná do dia anterior ou até do ano anterior. Muitos irmãos levantam-se para pregar o Evangelho. Podemos notar que alguns possuem a memória do Espírito Santo, outros não. Não é algo que temos de supor. A presença ou a ausência da memória do Espírito Santo é clara e inequívoca. Por mais elevada e profunda que seja a revelação, ela deve ser mantida viva na memória do Espírito Santo. Parece estranho que quando proferimos a primeira palavra numa pregação, podemos já ter esquecido o que contemplamos no Espírito. É perdoável você ter esquecido da abominação do pecado que você viu há 10 ou 15 anos, mas
E quanto a esquecer a revelação que recebeu na noite anterior? Portanto, uma revelação deve ser lembrada em nós pelo Espírito Santo. Podemos usar outro exemplo. Há alguns anos, um irmão viu a grande diferença entre tocar no Senhor e pressionar o Senhor no meio de uma multidão, entre aquilo que é espiritual e aquilo que é meramente objetivo. Ele viu isso vividamente na ocasião e ficou cheio de alegria. Passaram-se alguns dias e ele foi visitar um irmão doente e tentou compartilhar com ele o que tinha visto. No entanto, só conseguiu ficar fazendo rodeios. Ele tentou desesperadamente lembrar o que tinha visto. Começou até a transpirar. Entretanto, quanto mais ele falava, mais sentia que suas palavras não estavam fazendo sentido. Isso ocorreu porque ele não aprendeu a alimentar a revelação na memória do Espírito Santo. Somente quando a palavra da revelação é nutrida ali, você pode usá-la quando ministra. Além da revelação, pensamentos e das palavras interiores e faladas, também precisamos da memória do Espírito Santo. Sua ausência afeta as palavras interiores e as exteriores. Ninguém pode depender de sua força natural. Por mais forte que você seja, sua força natural não é útil no ministério da palavra. Somente o tolo sente orgulho de si mesmo. Como você pode se gabar se não é capaz de lembrar de algo que recebeu no dia anterior? Você pode tentar lembrar até sua cabeça doer, mas mesmo assim não conseguirá lembrar. Para suprir as palavras faladas com as palavras interiores de revelação, precisamos da memória do Espírito Santo. Somente ela nos capacita a falarmos o que o Senhor deseja que falemos e a usarmos as palavras espirituais em vez das palavras meramente humanas. Se não for assim, nosso espírito se desvanecerá enquanto pregamos. Portanto, é evidente que quando o Senhor está operando em nós, é fácil sermos ministros da palavra. Mas quando Ele não está trabalhando em nós, nada é mais difícil do que sermos ministros. A exigência de Deus sobre o ministro da palavra é severa. Que Ele seja misericordioso para conosco, a fim de que tenhamos a memória do seu Espírito e possamos lembrar das revelações junto com as palavras. Enquanto falamos, teremos a realidade conosco. Ficaremos incomodados quando perdermos de vista a revelação enquanto falamos. Quanto mais falarmos, mais ficaremos confusos. Não saberemos sobre o que estaremos falando. Reconheçamos a futilidade de nosso cérebro natural nas questões de revelação espiritual. Consideremos também acerca da memória exterior. A seguir, consideraremos a memória exterior. Ela pode ou não ser empregada pelo Senhor conforme a sua vontade. Nós não temos como explicar esse processo, só podemos mencionar o fato. Com frequência, a sua condição pode ser a seguinte: você tem as palavras interiores, as palavras de revelação. Tem também a memória do Espírito Santo. Esta última, porém, precisa da ajuda de sua própria memória. O Espírito trará coisas à sua memória, mas ele não cria outra memória dentro de você. Veja novamente a declaração de João, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito de Deus é vivo, e a revelação que Deus nos dá é nutrida por ele. Antes de você se levantar para pregar, Deus lhe dá duas palavras-chave. Se você for capaz de lembrar dessas duas palavras, a memória do Espírito Santo pode também lembrar da revelação. Se você esquecer essas duas palavras, a memória do Espírito Santo também será perdida. Para se proteger e evitar esquecer, você deve anotar essas palavras importantes. Muitas vezes, ao olhar para essas palavras, a visão interior reaparece e você tem novamente a revelação. A memória exterior, portanto, às vezes é usada pelo Espírito Santo. Às vezes, contudo, aquilo que você escreveu falha em trazer a revelação de volta. Por isso, essa memória exterior pode ou não ser usada por Deus.
Se somente a memória exterior permanecer e a revelação interior se for, então é claro que nada poderá ser feito. Em geral, quanto mais revelações você recebe, mais efetiva se torna a sua memória exterior. À medida que a memória do Espírito Santo aumenta em você, sua memória exterior é purificada na mesma proporção. Quanto mais pura for a revelação, mais fácil será de ser lembrada interior e exteriormente. A princípio, sua memória interior pode não ser capaz de se comparar com sua memória exterior. Não desanime, pois à medida que suas experiências forem se multiplicando, você sentirá que as duas memórias se aproximam até que se torna uma única unidade. Por isso, precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos orar mais e esperar mais tempo. Quando você estiver mais purificado interiormente, levante-se e pregue a palavra. As palavras interiores devem estar na revelação do Espírito Santo, antes que possamos falar. Ocasionalmente as pessoas o elogiarão depois de uma pregação, mas você mesmo saberá que não foi capaz de lembrar de alguns elementos. Sua memória interior estava desconectada de sua memória exterior. O que você disse estava totalmente correto, mas a revelação estava difusa e obscura. Como ministros da palavra, precisamos aprender diante de Deus a ter a memória do Espírito e a memória exterior. A memória do Espírito Santo deve ser colocada entre a revelação e a palavra, de modo que supra as palavras interiores. Nossa própria memória deve ser colocada entre as palavras interiores e as palavras faladas, de modo que possa dar-lhes apoio. Nós citamos 3 passos deixados temporariamente de lado. Primeiro, iluminação. Segundo, as palavras interiores. Terceiro, as palavras exteriores. Coloque a memória do Espírito Santo entre os 2 primeiros passos e nossa própria memória entre o segundo e o terceiro. Entre a iluminação e as palavras interiores, permanece a memória do Espírito Santo, pois ela utiliza a iluminação para suprir as palavras interiores. As palavras interiores precisam ser supridas com a iluminação do Espírito Santo. Sem isso, as palavras são mortas, meramente palavras humanas, desprovidas de espiritualidade. Por meio da memória do Espírito Santo, a luz brilha sobre as palavras interiores, as quais, por sua vez, vivem na iluminação. Então, a nossa própria memória supre as palavras exteriores, tornando-nos claros em nosso discurso. Lembremos, porém, que essa memória exterior jamais pode ser substituída pela memória interior, visto que muitas vezes a memória do Espírito Santo não usa nossa memória exterior. Aqui devemos fazer uma advertência. Às vezes a nossa memória exterior pode obstruir fortemente a memória do Espírito Santo. Nossas palavras interiores podem ser cheias de luz e de vida, enquanto o Espírito Santo nos capacita a lembrar dessa iluminação. Entretanto, quando não conseguimos lembrar externamente daquelas poucas palavras-chave, então elas são bloqueadas e não podem sair. Não há nada de errado no interior, o problema é exterior. Se você passar os dias e as noites ocupado com muitas coisas, naturalmente será incapaz de lembrar muitas palavras. Ou se os seus pensamentos estiverem soltos, ou você tiver muitas preocupações, as 3 ou 4 palavras que o Senhor lhe dá logo serão esquecidas. Será uma grande ajuda se você escrever essas palavras de modo que possa restaurá-las e revitalizar a revelação interior. Cada vez que você ministra a palavra, o Espírito Santo tem muito a dizer. Você precisa ser cuidadoso para não enfatizar demais uma parte da mensagem e ignorar outra. Por exemplo, o Espírito Santo pode ter 3 coisas em mente, mas você lembra apenas de 2 delas. Essas 2 serão a carga de sua mensagem. Como você pode ministrar bem se perder uma parte da mensagem? Dentro de uma determinada revelação, Deus pode querer que você mencione 2 ou 3 problemas.
Se você esquecer algum elemento, vai se sentir bem incomodado. Por isso, ao reunir os elementos de sua mensagem, certifique-se de que eles cobrem tudo o que deve ser mencionado, ou você poderá pular algo. Se você esquecer o último ponto, a situação será contornável. Entretanto, se esquecer logo o primeiro, será um desastre. Toda a mensagem poderá ser prejudicada ou perdida. O ministério da palavra é extremamente sério. Não devemos ofender o Espírito Santo. Não pense que não há problema em pular uma parte da mensagem. Se você deixar de falar algo que deveria ter falado, passará a se sentir cada vez mais pesado à medida que prossegue. Isso ocorre porque você falhou em compartilhar as palavras que o Senhor deu a seus filhos. O ministro da palavra não deve falhar neste aspecto. Se Deus quiser que você fale 3 coisas, fale sobre 3 coisas. Se Ele quiser que sejam 5, que sejam 5. Qualquer falha intensificará a carga. Se tudo for dito, exceto a única coisa que deveria ser dita, a luz vinculada a esse elemento abaterá o pregador e fará com que se sinta miserável. Portanto, exercitemos nossa memória. Temos de nos guardar contra qualquer desvio nesse aspecto. Que Deus nos mostre a forma de ministrarmos. Nossa memória exterior é somente uma serva da memória do Espírito Santo. Entretanto, se essa serva falhar, ela impede a plena utilidade da memória do Espírito Santo. Que a nossa memória seja renovada para o uso do Espírito Santo. Por isso, nossa vida de pensamento deve ser tratada. Nossa memória deve ser disciplinada, até o ponto de se tornar útil. A boa memória é muito importante no ministério da palavra. O seu fracasso significa o fim de uma revelação. Façamos ainda uma breve consideração acerca da memória e a citação das Escrituras. Quando ministramos a palavra de Deus, temos de ser como os apóstolos. Quer dizer, devemos citar os textos bíblicos. Eles citavam apenas o Antigo Testamento, mas nós citamos os dois, o Antigo e o Novo. Aquilo que dizemos deve ser baseado na palavra escrita, no Antigo e no Novo Testamento. Entretanto, uma dificuldade que encontramos hoje é que, se não tivermos cuidado, podemos fugir da Bíblia. Podemos falar sobre o Novo e sobre o Antigo Testamento, mas falharmos em aliviar as cargas atuais. Se assim for, nossa carga se tornará mais pesada quando voltarmos para casa. Frequentemente, nós não temos controle sobre a nossa memória no momento em que estamos falando. Com facilidade, podemos ser arrastados por uma passagem do Antigo ou do Novo Testamento. Voltamos para casa nos sentindo profundamente reprovados em nossa consciência, porque gastamos todo o tempo disponível falando sobre a Bíblia, pregando sobre a doutrina, embora não tenhamos aliviado a carga que Deus colocara sobre nós. Consequentemente, durante todo o tempo em que falamos, temos de checar se a carga foi aliviada. Nós falamos uma palavra ou muitas palavras. Fazemos citações do Antigo e do Novo Testamento. No entanto, todos esses recursos são empregados apenas para expressar a palavra que Deus nos deu. Caso contrário, as pessoas poderiam simplesmente ler a Bíblia. Por que os pregadores precisariam pregar? Nós temos de pregar não somente o que o Antigo e o Novo Testamento dizem. Temos de compartilhar também as revelações que recebemos de Deus. O ministério da palavra é um elemento extremamente subjetivo num homem. Temos as palavras que recebemos anteriormente com Deus para pregar e temos palavras que Deus nos deu na hora. Temos de compartilhar não somente as palavras do Antigo e do Novo Testamento, mas também nossas próprias palavras. Nós pregamos a palavra por meio do Antigo e do Novo Testamento e por meio de nossas próprias palavras. As nossas palavras devem ser fortes e ricas. Quando são transmitidas, devem poder esmigalhar e cortar, a fim de compartilhar vida. Quando a vida continua a fluir, a carga é gradualmente aliviada. Quando terminamos de pregar, a carga foi totalmente aliviada.
Mesmo que a palavra não seja como desejamos, assim que a carga é aliviada, nossa tarefa está terminada. Haverá fruto. Uma coisa é certa: se uma carga for aliviada, os filhos de Deus com certeza verão a luz. Sob tais circunstâncias, a falha em enxergar a luz se deve a alguma dificuldade na audiência e não no pregador. No entanto, se a carga não for aliviada, a dificuldade está com o pregador e não com a audiência. Temos de aprender algo importante diante de Deus. O ministro da palavra tem uma carga. Palavras são usadas para aliviar essa carga, e a memória do Espírito Santo é necessária para que isso aconteça. No entanto, mesmo com a memória do Espírito Santo, temos de tomar cuidado para não sermos atraídos pelas verdades encontradas no Antigo e no Novo Testamento. Sempre temos de ter em mente que a nossa responsabilidade é trazer a palavra de Deus aos homens, não é ensinar a Bíblia, esquecendo daquilo que Deus nos mostrou. Se esquecermos a palavra que recebemos, então não importa o quanto falemos e o quanto possa parecer estranho, continuaremos sentindo algo nos pressionando. É possível que Satanás esteja tentando nos obstruir. Nossos pensamentos devem ser ricos e nossa memória deve ser forte, a fim de darmos o nosso melhor para que a carga seja aliviada. Amém.